Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao versículo 40, para a nossa meditação nessa noite. E nós, enquanto os irmãos estão abrindo, aproveitamos para falar sobre a nossa irmã Geni, que necessita das nossas orações. Nós temos acompanhado a nossa irmã durante a sua internação. Ela já faria o procedimento na segunda-feira, tá, irmãos? Mas ela não conseguiu fazer o procedimento porque a pressão foi a 21. E a pressão indo a 21, é claro que nenhuma cirurgia vai ser realizada. Então, houve a necessidade dela retornar para a UPA e aguardar uma nova vaga para a realização do procedimento. Então, ela explicou que talvez haja uma vaga ali no Hospital Anchieta, no Caju. Então, nós vamos continuar orando nesse sentido, né? Para a vaga sair, e quando sair, né, a nossa irmã Geni está bem calminha, né? Falei para ela, eu sei que é difícil, dona Geni, eu sei que é difícil acalmar o coração nessa hora, né? Porque ninguém gosta de ficar internado, né, gente? Ninguém gosta de tomar conhecimento que vai fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, o coração fica ali, né? Naquela ansiedade, naquela angústia, mas eu falei para ela, é preciso controlar essas emoções. Eu sei que é difícil, mas é preciso controlar. Por quê? Qualquer alteração na pressão não vai ser realizado os procedimentos que precisam ser realizados. Mas a nossa irmã está muito esperançosa e com muita fé. E nós cremos que Deus vai agir, vai operar. A igreja tem orado nesse sentido, né? Então vamos continuar nesse momento de oração pela nossa irmã até que surja uma nova vaga e ela possa então fazer o procedimento, corra tudo bem e ela retorne para casa, né? Ela está ansiosa para voltar para casa. Mas nós tivemos ontem lá, a Patrícia e eu, e na verdade, nós também fomos edificados pela fé da nossa irmã. Ela sabe que Deus está no controle ali e que Deus vai agir. Ela tem essa certeza, então vamos continuar orando por ela. Se você não tem dificuldade de se colocar de pé, eu quero convidar você a se colocar de pé e juntos nós faremos a leitura desse texto, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao versículo 40. Vamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Cingido esteja o vosso corpo e sede semelhantes ao voltar, para que quando vier logo abram. Bem-aventurado aqueles em verdade até o 40. Quer na terceira, bem-aventurados serão eles. Vigiaria e não deixaria. Ficai também vós apercebidos, porque a hora o Filho do Homem virá. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Os irmãos podem assentar-se. Estamos quase chegando a um novo ano, né? 2026. E quando se aproxima a chegada de um novo ano, a gente começa a pensar como foi aquele que passou. O que conseguimos fazer e o que não conseguimos fazer, né? No ano de 2024,
a minha irmã, ela me fez um convite. Olha, a gente podia correr a São Silvestre, né? Falei, meu Deus do céu, tem que estar preparado para correr a São Silvestre. Vamos fazer o seguinte, vamos nos preparar durante o ano e no ano de 2025 a gente corre a São Silvestre. Alguém se preparou durante o ano? Alguém chegou o ano de 2025 preparado? Não. Então, nós vamos fazer um novo planejamento, né? Na São Silvestre de 2026, esperamos estar preparados e assim para correr a São Silvestre. Mas não dá para chegar lá, né, e participar daquela corrida despreparado, né? A participação exige um condicionamento físico grande e uma preparação durante muito tempo. É claro que a gente sabe que a São Silvestre também é uma festa, né? Lá no meio das pessoas, um monte de gente corre, né? E não consegue correr 5 minutos. Depois de 5 minutos para, porque não aguenta mais. O texto em questão, meus irmãos, fala de estar preparado. Fala de estar preparado. É um texto escatológico que fala sobre a vinda de Jesus, que fala sobre o retorno de Jesus. Então, a afirmativa do texto é que Cristo voltará. Cristo voltará para exercer o juízo que é descrito lá no Antigo Testamento. O dia do Senhor, quando o dia do Senhor é mencionado no Antigo Testamento, está falando do dia em que Jesus Cristo vai voltar. O dia em que ele retornará. Será o retorno do rei. O rei vai voltar para exercer o juízo que o Pai prometeu. E que o Pai colocou ele sobre essa responsabilidade de exercer juízo sobre toda a terra. E nós pensamos, será que as pessoas estarão preparadas para a vinda de Jesus? Será que as pessoas estão atentas à vinda do Senhor? Será que as pessoas acreditam na vinda do Senhor? Será que a cristandade, nós que somos eleitos e chamados por Cristo, nós que experimentamos a nova vida em Cristo, será que nós estamos atentos às palavras do texto? Será que a nossa vida cristã é uma jornada de preparação? Será que você está sempre vigiando, sempre na expectativa? Será que você é como aquele que é descrito aqui no texto, na narrativa? Você está aguardando. Eu estou aguardando, Senhor. Eu estou aguardando, pastor. Eu estou aguardando o retorno de Jesus. Durante o ano de 2025, eu aguardei o retorno de Jesus. E durante todo o ano eu tive a preocupação de me preparar para caso ele retornasse no ano 2025. Ou será que foi ao contrário, irmãos? Ou será que no ano 2025, isso é uma pergunta retórica, você vai responder a você mesmo, tá? Quantas vezes você pensou que Jesus poderia voltar no ano 2025? Quantas vezes você e eu pensamos que ele poderia voltar antes que o ano acabasse? Na metade do ano ele poderia ter chegado. No início do ano ele poderia ter chegado. E nós aguardamos atentamente a promessa descrita no texto e nos encontramos na nossa vida cristã durante o ano 2025, durante a sua jornada, nos encontramos assim, olha, estou preparado. Ou será que poderíamos pintar aquela cena? Rapaz, Jesus, não sabia que o Senhor vinha agora, não. O Senhor veio num momento assim que eu não estava esperando. Mas a descrição do texto é justamente essa.
que a vinda de Jesus é inesperada e repentina. Quando as pessoas menos esperar, Jesus ele vai voltar. No ano 2025, você estava preparado para o retorno de Jesus? Estamos a adentrar num novo ano e existe essa preocupação no meu coração e no seu coração de estar preparado para o retorno de Jesus? Ou será que eu e você estamos contemplados por aquele versículo que diz que nós não devemos nos conformar? E conformado nós estamos. Conformado com a nossa vida aqui na terra. Conformado com, a nossa existência aqui. Comemos, dormimos, vestimos, nos alimentamos, temos momentos maravilhosos em família, enfrentamos dificuldades, enfrentamos tribulações e saímos vitoriosos dessas tribulações, Mas perdemos uma perspectiva que faz parte da existência da cristandade. O apóstolo Paulo fala: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nesse mesmo texto em que ele fala Maranata, vem, Senhor Jesus, ele fala que malditos sejam aqueles que não desejam o retorno do Rei, que não desejam a vinda de Jesus. Estamos preparados então, meus irmãos? O ano 2025 não acabou. Jesus pode voltar agora, exatamente agora. Estamos preparados? 2023 está à porta. E existe essa preocupação no nosso coração, diante de tantas preocupações que nós temos na vida, ou nós perdemos a perspectiva escatológica da fé, de que o clímax da vida não se dá na esfera terrena, se dá na esfera espiritual. Então, nós vamos pensar sobre isso, se estamos preparados ou se não estamos preparados. E aí, eu quero rapidamente citar aqui algumas questões que o texto vai abordar. Primeiro, no versículo 35 e no versículo 36. Versículo 35, cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes ao homem que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo abram. Existe no seu viver, existe no seu existir, esse sentimento de estar aguardando alguém? Olha, pastor, eu estou aguardando alguém, Quando alguém fala assim, olha, eu vou fazer uma visita na sua casa, vou visitar a sua casa. Se for uma visita agradável, você vai pensar assim, olha, vou aguardar com certa expectativa a chegada daquela pessoa que vai estar em minha casa, sendo uma pessoa querida. Você vai se prontificar, você vai preparar o seu ambiente, você vai preparar a sua casa, você vai, de repente, fazer um bolo de laranja, um bolo de fubá para receber a pessoa, você vai preparar aquele café, porque você tem a expectativa de que está aguardando alguém. A qualquer momento, alguém vai chegar à sua casa, a qualquer momento, alguém vai chegar à sua residência. E naquele sentimento de aguardar, você se mobiliza e começa a se mover. Pois bem, o texto afirma, irmãos, que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Você faz parte da igreja de Cristo, amém? Glória a Deus por isso. Você foi salvo em Cristo Jesus.
Jesus Cristo morreu para salvar você, para reconciliar você novamente com o Pai. Você é a igreja do Senhor. E sobre a tua vida, então, está a promessa de que um dia Jesus vai voltar para buscar você. E como está o seu coração distante dessa realidade? Ou você ardentemente está aguardando a chegada do seu rei? E aí, meus queridos irmãos, é a chegada física mesmo. Porque a chegada espiritual, nós cremos, meus irmãos, que Jesus Cristo nos visita diariamente. E visita o nosso coração diariamente. E visita a nossa vida diariamente. Isso é fato, é verdade. Você pode crer do fundo do seu coração que em todos os momentos da sua jornada cristã, Jesus Cristo visita você. Durante a manhã, durante a noite, durante todo o dia. Misericórdia e bondade certamente nos seguirão todos os dias de nossa vida. Mas o que nós estamos falando aqui, meus queridos irmãos, é de uma promessa escatológica, de que Jesus vai voltar fisicamente para buscar você. Como é que você tem vivido essa expectativa? Ou você... Sabe, pastor, no ano de 2025 eu nem pensei nisso. Eu nem pensei na possibilidade de Jesus voltar no ano de 2025. Sabe o que, pastor? Eu já ouço isso há tanto tempo. Desde que eu era criança, eu ouço que Jesus vai voltar. E até agora ele não voltou. Mas a palavra de Deus diz que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, não é no seu tempo, ou não é no meu tempo, ou no tempo que o ser humano acha que vai acontecer. Nós não temos conhecimento cronológico de quando Jesus vai voltar. Mas o nosso coração crê que ele vai voltar. E se o nosso coração crê que ele vai voltar, nós precisamos viver diariamente a expectativa da sua chegada. É como se ele chegasse hoje ainda e o teu coração aguardando abrisse a porta para ele entrar, como a parábola descrita, como o servo que sabe que o Senhor vai chegar e fica aguardando até o momento que ele chegue, para que quando ele chegar, ele ir lá e abrir a porta. No ano de 2025, você teve essa expectativa escatológica? Raramente nós temos visto pregações que falem sobre o retorno de Jesus, irmãos. Raramente. Isso é uma promessa do texto. Mas raramente. Porque muitas vezes nós estamos muito acomodados nessa vida terrena. A gente ama muito, muito a nossa vida terrena. Estou dizendo que tem que amar, não tem que amar. Tem que amar. Porque até a própria vida terrena é vinda de Deus. Então tem que amar a vida terrena. Mas você não pode esquecer que Deus tem outras realidades para você. E uma dessas realidades é que ele vai voltar para buscar você e completar a obra que ele já começou na sua vida. E ele vai terminar essa obra que ele já começou na sua vida. O término da obra que Deus começou em nossas vidas, meus irmãos, tem essa perspectiva escatológica, não é para agora, é no seu retorno. Ou quando nós formos encontrar ele. Quando formos chamados. Mas a gente nunca vive um dia pensando que pode ser nosso último dia aqui na Terra. Alguém vive assim? Alguém vive assim? Ninguém vive assim. Mas assim como o retorno vai ser inesperado, o chamado também
nosso chamado também, às vezes, vai ser inesperado. Você está preparado, como servo da parábola, que estava aguardando ansiosamente a presença do seu Senhor? Aguardando a presença do seu Senhor, a segunda citação que eu faço aqui é que, estando preparado e vendo que o seu Senhor chegou, ele logo, no final do versículo 36, para que quando vier e bater a porta, logo ele abra. Logo ele abra. Aquele senhor tinha uma tarefa para aquele servo. Aquele servo, quando contemplasse ou presenciasse a chegada do seu senhor, ele deveria logo abrir aquela porta. Devemos aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter essa expectativa escatológica no nosso coração. E devemos entender que precisamos estar atento ao serviço do Senhor e aquilo que Ele atribui a cada um de nós. O servo tinha uma tarefa, o servo tinha um chamado para uma tarefa e para um serviço. Nosso coração deve arder pela expectativa do retorno de Jesus. Mas devemos entender também que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma tarefa para cada um de nós. Nós somos chamados para servir a esse Senhor. Nós somos chamados para servir a esse Deus. Você e eu devemos aguardar servindo e não acomodados. Você e eu devemos aguardar esse Senhor envolvidos na seara desse Senhor, envolvidos no trabalho desse Senhor. A palavra de Deus diz que devemos servir a Deus com alegria, como foi o salmo que nós lemos. Servir ao Senhor com alegria. Josué dá testemunho do serviço ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo se auto-intitula de servo de Cristo. E o conceito de Paulo, ele é paradoxal, porque o servo que é utilizado por Paulo significa escravo mesmo. Significa que Paulo submete a sua existência à vontade desse Senhor. É Deus quem determina a vida dele, é Deus quem determina a existência dele. Mas uma visão muito interessante é colocada por John Piper, pastor anglicano, muito conhecido no nosso meio. Ele fala que servir ao Senhor, na verdade, é realizar uma tarefa para o Senhor. É realizar um propósito para o Senhor. O propósito do servo da parábola era abrir a porta para o seu Senhor. O serviço, a tarefa, a finalidade que ele tinha era aquela. Mas nós somos chamados para servir ao Senhor enquanto aguardamos o retorno de Jesus com expectativa. Isso significa que Deus tem uma tarefa para cada um de nós. Que Deus tem um propósito para cada um de nós. E que esse propósito, meus irmãos, advém de uma realidade que é espiritual. Nós nos preocupamos muito com a nossa realidade física, né? Nós fazemos promessas para o próximo ano de conquistar bens materiais. Nós fazemos promessas para o próximo ano, né? De conseguir correr a São Silvestre, né? Mas às vezes, meus irmãos, nós não colocamos diante de Deus propósitos que são espirituais. Tarefas que sejam espirituais. Dificilmente nós colocamos diante de Deus: olha, Senhor,
Esse ano eu não quero nenhuma bênção material, não. Eu quero ser bênção na minha igreja, na Igreja Presbiteriana do Centenário. Eu quero ser bênção lá. Quero servir lá. Eu quero que o Senhor me use na minha igreja. Eu quero ser instrumento para incentivar meus irmãos a orar mais. Eu quero orar mais. Eu quero conhecer mais a Tua palavra. Eu quero me dedicar mais às tarefas da Tua casa, da seara do Senhor. Na visão de John Piper, servir a Deus é servir aos propósitos que Deus coloca na sua vida. E quando ele fala propósitos, ele fala que Deus, de fato, tem tarefas para nós. Então pergunte para Deus: Senhor, qual tarefa o Senhor tem para mim no ano de 2026? Qual tarefa o Senhor tem para mim? Qual tarefa na seara do Senhor? Eu quero fazer como Isaías fez. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou aqui voluntariamente diante do Senhor. O texto de Isaías é um texto tão majestoso, né? Porque Deus pega um pecador sem esperança alguma, tira os pecados dele. A graça de Deus toca Isaías de maneira tão generosa e maravilhosa, que Isaías, empolgado por aquela experiência que ele teve com a graça de Deus, ele vai falar: Senhor, eu estou aqui, me dá essa tarefa aí. E a tarefa de Isaías não era fácil, não. Ser profeta em Israel não era fácil, irmãos. Muitos profetas foram mortos, maltratados. Mas ele falou: olha, Senhor, essa tarefa eu quero fazer. Precisamos ser voluntários diante de Deus como Isaías foi. Senhor, envia-me a mim. Usa-me, Senhor. Que vá eu e que eu pregue a Tua palavra. Que eu seja instrumento de transformação de pessoas, de vidas. Que seja um instrumento para o avivamento que o Senhor deseja fazer e deseja realizar. Você precisa estar voluntariamente diante de Deus para receber a tarefa que Ele quer dar para você. No ano 2026, Deus tem uma tarefa para você. Deus quer que você o sirva. Servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos diante dele com um cântico. Com essa expectativa de que ele vai voltar um dia. Servir a um propósito. Servir a uma tarefa. Ser instrumento de transformação na vida da sua igreja, na vida de outras pessoas. Nós estamos fazendo trabalho lá sobre o Instituto Álvaro Reis. E nós estamos estudando um pouquinho a vida do reverendo Álvaro Reis. E estudando a vida do reverendo, a gente entende um pouquinho por que ele propõe a construção do orfanato, né? Lá em 1910, 11, mais ou menos, que ele vai propor a construção do orfanato. Reverendo Álvaro Reis, antes de vir para o Rio de Janeiro, ele morava em Mogi das Cruzes, São Paulo. E a cidade foi acometida de uma epidemia muito grande. Muitas pessoas da igreja que ele frequentava ali morreram. Sendo que algumas crianças da igreja ficaram órfãos. Então o reverendo Álvaro Reis, prontamente, ele vai adotar 7 crianças presbiterianas que perderam seus pais e que não tinham famílias. Então, o reverendo Álvaro Reis já tinha filhos, mais 7 crianças, mais ou menos 10 crianças sob os seus cuidados.
sustentar 10 crianças, né, irmãos? Não ia ser fácil não para ele. Mas ele o fez. Porque a mesma providência que foi testemunhada aqui estava lá na vida do reverendo Álvaro Reis. E quando ele vem para o Rio de Janeiro para assumir a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e vê ali aquela região de muita carência, muitas crianças ali vulneráveis, ele vai propor então ao Presbitério do Rio que seja construído o orfanato presbiteriano. Deus tinha tarefas para aquele pastor. Ele executou as tarefas que Deus colocou na mão dele. Deus tem tarefas para cada um de nós, irmãos. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus desperte seu coração para o serviço. Para que eu e você deixemos de viver uma vida acomodada, sabe? Acomodada com o trabalho. O trabalho é importante, nosso trabalho vem de Deus, irmãos, é importante. Mas muitas vezes ele se torna a finalidade da nossa existência. Aí é uma idolatria. Eu e você passamos a idolatrar o trabalho. Devoção somente ao Senhor. E devemos entender que o Senhor tem propósitos para nós. Você precisa viver uma vida fundamentada nos propósitos de Deus. Aí você vai viver uma vida frutífera. Você vai viver uma vida frutífera. E quando você chegar ao final dos seus dias, você não vai ser como aquele descrito no livro de Eclesiastes. Quando você olha para trás e fala assim, não sei se valeu a pena viver os meus dias. Para você não chegar no fim dos seus dias e não entender que ele não foi vivido em vão, você precisa viver os propósitos de Deus. Você precisa viver uma vida frutífera. E uma vida frutífera nós vivemos quando estamos conectados com a videira verdadeira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sirva ao Senhor. Se coloque diante de Deus como voluntário, como Isaías fez, e fala, Senhor, cadê minha tarefa para o ano 2026? Tarefa espiritual, tá, irmãos? Cadê minha tarefa? Cadê o meu serviço? Quero servir ao Senhor. Quero guardar a Cristo, quero guardar o retorno de Cristo, servindo ao Senhor, trabalhando para o Senhor, dedicando a minha vida e dedicando a minha existência ao Senhor. Versículo 37, meus irmãos, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilante. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Primeira descrição do versículo 37 é a alegria da expectativa, do aguardo. O servo está aguardando com alegria. Ele não pensa de maneira nenhuma que a vinda do seu Senhor é algo triste, que não é. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo deve gerar alegria no nosso coração, irmãos. Deve gerar felicidade ao nosso coração. Nenhum de nós estará naquele grupo a quem o Senhor não vai acolher em sua presença. O retorno escatológico de Jesus talvez gere tristeza em determinados corações. Talvez a negativa do ateu, né? A negativa da existência desse Salvador é porque ele teme o encontro com esse Salvador.
No livro de Apocalipse é descrito que os homens desejarão que os montes caiam sobre si. A finalidade disso é para que eles sejam escondidos da ira do Cordeiro. Imaginemos essa visão escatológica, irmãos, de Jesus irado. E a agonia das pessoas de verem ele e falar assim: olha, por favor, me esconda desse Cordeiro irado. Me esconda desse juiz. O desespero é tão grande que as pessoas vão falar assim: olha, pode jogar aquela pedra em cima de mim. A gente, às vezes, não para e não medita naquilo que a gente está lendo, né? Imagine só, gente, a pessoa falar assim: joga essa pedra em cima de mim. Imagine você querer morrer esmagado, porque você não quer encontrar Jesus. Olha o desespero que vai ser a presença de Cristo para certas pessoas. Eu prefiro morrer esmagado do que Jesus me olhar. Porque a ira dele é tão tenebrosa que pode jogar aquela pedra em cima de mim, que é melhor do que ele me olhar com ira. Mas esse não é o nosso caso, né, gente? Nosso caso não é esse. Nosso caso é que a presença de Cristo e o retorno de Jesus vai trazer alegria ao nosso coração. E nós devemos esperá-lo, aguardá-lo com essa felicidade, porque a nossa salvação se completará na figura escatológica de Jesus. Porque somos salvos, irmãos. Somos salvos em Cristo Jesus. E essa salvação se completará quando Cristo voltar para nos buscar. Então devemos sim aguardar a Cristo com alegria. Essa promessa deve gerar felicidade no meu coração e no seu coração, de que Ele vai nos resgatar desse mundo cruel e mau, desse mundo que está um caos, irmãos. O clímax da vida não vai acontecer aqui. O clímax da vida acontecerá quando Cristo nos voltar para nos buscar. E nós recebermos aquela palavra tão majestosa que será: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Agora, tem muitos irmãos e irmãs que a promessa do retorno de Jesus traz certa angústia no coração e certa aflição no coração, porque eles não estão preparados, porque eles não estão aguardando, porque eles não estão vigilantes. Eles já praticamente não pensam mais nisso. Não pensam na possibilidade de Jesus chegar nessa geração. E é isso que os versículos finais vão falar. Versículo 37. Versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão aqueles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Será uma vinda repentina, sem ninguém esperar. Imagina se eu e você soubéssemos que o ladrão viria dia tal e na hora tal. Você estaria preparado, né?
Imagine se Jesus falasse assim, olha, eu vou chegar no ano tal, no mês tal e na hora tal. Como é que você viveria os dias que antecederiam essa chegada? Como você viveria os dias que antecederiam essa chegada? Se houvesse uma hora marcada, se houvesse um dia marcado. Rapaz, Jesus vai voltar mês que vem. Acho que eu vou consagrar um pouco mais minha vida, né? Rapaz, Jesus vai chegar no ano de 2026. No mês tal, na semana tal, na hora tal. Então, no ano de 2026, eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Mas nem ninguém sabe a hora que ele vai chegar. Será uma chegada repentina, justamente para que eu e você, nós entendamos que a vida cristã é constante vigilância. Você deve viver o seu dia como se Jesus voltasse naquele momento ali. E quando você vive o seu dia na expectativa de que ele volte naquele momento ali, você vai vigiar. Você vai vigiar. Portanto, a expectativa, o aguardar a Cristo, deve ser constante na minha vida e na sua vida. Pode ser amanhã, no primeiro dia de 2026, pode ser no segundo, pode ser no terceiro.
nós possamos pensar mais sobre essas perspectivas espirituais. Pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, né? Você já parou para pensar o que está no céu? De cara você vai falar, Deus está no céu, amém, glória a Deus, Ele está no céu. Então pense mais em Deus, né? Jesus também está no céu, então pense mais em Jesus. Estejam preparados. Servos do Senhor, estejam preparados. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus, né? Que Ele desperte nosso coração, e nos ajude a entender e a não esquecer essa realidade de que Jesus vai voltar. Então, que no ano 2026, Cristo possa encontrar você e eu aguardando a chegada dele. Olha, Senhor, estou aguardando aqui tua chegada, hein? Que Ele nos encontre assim. Que Ele nos encontre também no ano de 2026, servindo com o espírito voluntário. Senhor, qual tarefa o Senhor tem para que eu venha desempenhar na tua seara no ano de 2026? Somos chamados, meus irmãos, para o serviço, para o trabalho cristão. Que a promessa de que Jesus vai voltar traga alegria ao seu coração e à sua mente. Não traga tristeza, né? Não sei se sou salvo, então não sei, não quero, não sei se quero que Jesus não quero que Jesus volte. Não, que o retorno de Jesus traga alegria no teu coração, felicidade. Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar. E que no ano de 2026 nós possamos estar mais atentos e mais vigilantes. Cuide da sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Coloque como um dos propósitos para o ano de 2026 o cuidado com a sua vida espiritual. Nós queremos que o Senhor avive sua obra aqui neste local? Queremos. E como é que esse avivamento começa? Você cuidando da sua vida espiritual. Você cuidando da sua vida espiritual. Quando você vive uma vida sadia espiritualmente, isso traz impactos positivos à sua igreja. Então, coloque como um dos propósitos para o ano 2026 o cuidado espiritual, né? Esse cuidado espiritual, porque certamente isso agrada a Deus. Estejamos então vigilantes para esse ano de 2026. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus, que Ele aplique essa palavra em nosso coração e que a partir de hoje, irmãos, nós possamos viver a expectativa de que Jesus vai voltar e que isso não saia da nossa mente e que isso não saia do nosso coração. Nós comecemos o nosso dia tomando aquele café abençoado, né? E pensando, Jesus pode voltar hoje. Antes do final desse dia, Jesus pode voltar hoje. E no dia seguinte, Jesus pode voltar hoje. E no dia seguinte, e durante todo o 2026, Jesus pode voltar hoje. Eu estou aguardando a vinda do meu Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor amado, somos gratos, ó Deus, ao Senhor, por essa noite abençoada, Senhor. Ó Pai, a manifestação do Teu Santo Espírito aqui, nesta igreja, nesta comunidade local, ó Pai. Obrigado, Deus, por Tua palavra, ó Deus, lida, Tua palavra explanada, Tua palavra aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo do Senhor que fala ao nosso coração, Senhor amado. Ó Deus, nós queremos nos submeter à palavra
que está sendo pregada nesse instante, ó Pai. Ó Deus, a Tua palavra nos diz, ó Deus, que devemos aguardar, ó Deus, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, durante o ano 2025, nós pensamos em tantas coisas, ó Pai, e muitas dessas coisas, ó Deus, até roubaram a atenção que deveríamos dar a Cristo, ó Deus. Nós damos a tantas e tantas outras coisas, ó Pai, mas nesse novo ano que se aproxima, nós queremos pedir que o Espírito Santo do Senhor nos desperte verdadeiramente, Senhor. Nos conscientize verdadeiramente, ó Deus, para esta promessa aqui que o texto descreveu, de que Jesus vai voltar de maneira repentina e que nós devemos estar preparados, ó Deus, para esta vinda, Senhor. Ó Pai, que no ano 2026 nós tenhamos aspirações espirituais, ó Deus, não apenas físicas e materiais, que nós possamos também colocar diante do Senhor, ó Deus, que queremos, ó Pai, santificar a nossa alma e o nosso coração, que queremos, ó Deus, ser como Isaías, nos apresentar, ó Deus, voluntariamente ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para esta tarefa. Eu quero ser instrumento em Tuas mãos, ó Deus. Eu quero ser instrumento em Tuas mãos, ó Deus, na Tua casa, Senhor, e também além dela, ó Pai. Quero, ó Deus, que o Senhor nos use de maneira poderosa, Senhor, como pregadores, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, como ministradores, ó Deus, da Tua presença, ó Pai. Nós não queremos viver uma vida conformada com este mundo, Senhor. Nós queremos verdadeiramente, ó Deus, ver as Tuas maravilhas e os Teus sinais, ó Pai. E não veremos, ó Deus, vivendo uma vida conformada com o pecado. Afaste o pecado de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Afaste o pecado do Teu povo, ó Deus. Que o Teu povo, ó Deus, esteja vigilante em nome de Jesus. Que o Teu povo, ó Deus, seja consagrado pelo Senhor, ó Pai, para verdadeiramente, ó Deus, fazer a diferença, em primeiro lugar, dentro de suas casas, ó Pai. Ó Deus, que haja a manifestação do Teu poder dentro das nossas casas, ó Deus, em nome de Jesus. Pela instrumentalidade, ó Deus, das nossas vidas, nós humildemente pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use, ó Pai, como instrumentos do Senhor dentro da nossa casa, Senhor. Que o Senhor nos use como instrumento do Senhor dentro da nossa igreja. Que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor dentro do nosso bairro, aqui neste local, ó Deus, em nome de Jesus. Que a luz de Cristo brilhe nessa comunidade, de tal forma, ó Deus, que as pessoas sejam atraídas para cá, ó Deus. Não porque haja, ó Deus, entretenimento, não, mas, ó Deus, porque haverá a manifestação do Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, ó Pai. Portanto, ó Deus, nos livre de uma existência dispersa, sem conexão contigo, ó Pai, sem desejo do retorno de Jesus, sem estar preparado, sem estar vigilante, ó Pai, em nome de Jesus. Não queremos ser, ó Deus, como aquelas mulheres, ó Deus, aquelas noivas, ó Pai, que ficaram sem o azeite, Senhor. Mas queremos ser como aquelas prudentes e aquelas vigilantes, ó Deus, porque o nosso Senhor voltará. E quando esse Senhor voltar, que Ele encontre cada um de nós, cada um que está aqui, preparados, ó Deus, para esse retorno e para essa vinda, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo ano 2025, por todos os dias que nós vivemos, ó Deus, nesse ano. Foram dias feitos pelo Senhor, foram dias realizados pelo Senhor. Em alguns dias, ó Deus, nós choramos. Em alguns dias, ó Deus, nós sorrimos.
Em alguns dias, ó Deus, estávamos felizes, outros dias estávamos tristes. Mas em nenhum destes dias fomos desamparados pelo Senhor. Nenhum destes dias, ó Deus, faltou, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Todos os dias foram terminados diante do Senhor e para a glória do Senhor, ó Pai. E diante de um novo ano que se aproxima, a expectativa, ó Deus, é que também será um ano, ó Deus, abençoado por Ti. Será um ano, ó Deus, de providência. Será um ano de vitória. Será um ano, sim, em que muitos dias nós vamos chorar. Será um ano em que muitos dias nós vamos sorrir. Mas será um ano de muita vitória. Porque nós cremos, Senhor, que mesmo não sabendo o que vai acontecer no ano 2026, não nos faltará a tua presença, Senhor, nem tua graça. E não nos faltará, ó Deus, a tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa esperança está no Senhor, ó Pai. A nossa esperança está tão somente em Cristo Jesus, nosso Salvador, na promessa desse Rei, que disse que um dia retornará para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.